Vamos iniciar a segunda sessão do nosso curso introdutório ao pensamento do filósofo Slavoj Žižek. Eu vou tentar, portanto, partilhar o meu PowerPoint. A ver. Está aqui. Portanto, em princípio, clicando aqui em partilhar, não é? Partilhar. Ora bem, deve ser aqui. Aqui. Estão a ver? Sim, mas não no Sim, modo sim. apresentação, Vitor. Como, perdão? Não percebi. Não está no modo apresentação, mas está ok. Então, conseguem ver suficientemente bem, não? Sim. Porque se eu passar para uma outra modalidade, que é a da tela cheia, deixo de poder mudar os slides. Fica a minha tela também completamente cheia. De maneira que talvez mais valha. Eu só queria era conseguir deslocar, e não estou a conseguir, este retângulo com as presenças das pessoas. Não estou a conseguir. Assim está bom. Eu só quero é depois conseguir ler os meus diapositivos, mas eu puxo um bocadinho aqui para o lado. Ora bem, portanto, estamos na segunda sessão do curso, o sublime objeto da ideologia. Hoje vai ser bastante diversificado, eu tento enriquecer o melhor que posso estas intervenções. Posso exagerar, mas quando estivermos todos cansados, também posso parar. Tenho aqui na primeira imagem um pensamento. Antes de atuar na praça pública é preciso pensar, para depois atuar melhor, não andar à volta do alvo, mas tentar atingi-lo no seu próprio centro. Entender Zizek é recorrer a Hegel, Lacan, Marx e também aos seus companheiros da escola de Ljubljana, Mladen Dolar e Alenka Zupančič, entre outros hegelianos. Não estavam a ouvir-me? Agora estão a ouvir-me. O microfone estava desligado. Então eu vou voltar atrás. Portanto, vamos iniciar o nosso curso e eu tenho aqui esta pequena frase, ou estas pequenas frases que escrevi no início. Antes de atuar na praça pública é preciso pensar, para depois atuar melhor, não andar à volta do alvo, mas tentar atingi-lo no seu próprio centro. Entender Zizek é recorrer a Hegel, Lacan, Marx e também aos seus companheiros da escola de Ljubljana, Mladen Dolar e Alenka Zupančič, entre outros hegelianos. Passando agora aqui a um outro slide, eu coloquei aqui uma reflexão que está no livro de Alenka Zupančič. Precisamente já falei várias vezes dela, é uma companheira, uma amiga destes dois outros autores da escola de Ljubljana. Ela faz parte também, é mais nova, foi aluna do Mladen Dolar. Alenka Zupančič tem uma série de livros extremamente importantes e um deles tem este título, What is Sex? Na segunda parte do livro ela trata de uma série de temas que são muito interessantes e num determinado momento ela tem este raciocínio sobre uma questão que é básica, quer de facto em Hegel, quer em Zizek, quer em todos estes autores, que é de que a realidade ontológica é uma realidade, a realidade tem uma constituição ontológica incompleta. Quer dizer, ontológica, como sabem, refere-se ao próprio ser da realidade, e esse ser é um ser incompleto, é um ser não todo. E, a propósito disso,
que até é também uma reflexão que o Zizek faz e que ela cita no texto antes deste pequeno extrato. Ela agora aqui diz: o ser falante, portanto o ser humano, não é nem parte da natureza orgânica, como muitas vezes tendemos a considerá-lo, nem a sua exceção, como também tendemos a considerá-lo às vezes, alguns de nós, nem algo entre ambas, mas o seu real, o ponto da sua própria impossibilidade, o seu impasse. Ora, o que é isto do real? O real é precisamente uma das três categorias, uma das três modalidades do pensamento de Lacan no que toca ao novo-romiano, não é? No novo-romiano existe, portanto, essa ligação de três elementos indissociáveis: o imaginário, o simbólico e o real. E o real é qualquer coisa que não é tocável, que não é simbolizável, que praticamente existe apenas como um bordo, digamos, de qualquer coisa que não existe e da qual nos tentamos aproximar. Portanto, o real é o ponto da sua própria impossibilidade, é um impasse. E o ser falante, o ser humano, no conjunto da natureza, não pertence a essa natureza, não é também uma exceção a essa natureza, seria ainda uma forma, de algum modo, de pertencer, mas é qualquer coisa de diferente da natureza. É por assim dizer, um ser absurdo. E ela continua a dizer: o ser falante é a existência real de um impasse ontológico. Assim, o que está em jogo não é que o homem se distinga por um desvio da natureza e das suas leis. O homem não é uma exceção, fazendo conjunto com o resto da natureza. Não é uma exceção ao resto da natureza, não é? Mas o ponto é o ponto em que a natureza existe apenas através da inclusão da sua própria impossibilidade. Ou seja, a natureza tem um caráter ontologicamente incompleto e essa incompletude é-lhe dada precisamente pela subjetividade. Se associarmos à natureza uma característica de materialidade, e se consideramos que o ser humano é aquele que introduz a subjetividade, é um ser da subjetividade, um ser do pensamento, um ser da linguagem, esse ser introduz uma desarmonia, por assim dizer, e acentua, pela sua própria existência, o caráter extremamente incompleto e um tanto bizarro, um tanto estranho que a realidade tem. Mas este tipo de referência aqui é mais para ficar pendente nas nossas cabeças para futuras conversas, não é? Há também uma outra frase que é interessante, porque, como sabem, Descartes tem aquela célebre frase: penso, logo existo. E Lacan tem uma outra frase em que ele glosa essa frase de Descartes, dizendo: eu penso onde não estou, por isso eu sou onde não penso. Je pense où je ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas. E é importante dar uma explicação sobre isto, porque isto tem a ver com Lacan, tem a ver com Zizek, tem a ver com todos estes autores. Esta frase subverte o cogito de Descartes, embora Lacan diga que o cogito de Descartes foi importante para a concepção do próprio sujeito lacaniano. Mas é diferente uma coisa da outra totalmente. Esta frase subverte o cogito de Descartes. Penso, logo existo. Ao situar o sujeito não na sua consciência, mas no inconsciente, o lugar do outro, por definição, não é? Nós não temos acesso ao inconsciente e, portanto, o inconsciente, de algum modo, representa um outro absoluto para nós, não é? Salienta que o sujeito consciente é uma aparência enganadora. Eu não sou. Quando acredita estar a pensar, por isso ele diz: eu penso onde não estou. E eu não estou ou não sou, e eu estou ou sou onde não penso. Portanto, não há uma coexistência do estar e do pensar do ser humano a si próprio, não é? Quando pensa, não está; quando está, não pensa. O ponto-chave serão, primeiro, a subversão do cogito
não é? Descartiano, Lacan ou cartesiano. Lacan separa o pensamento consciente da existência do sujeito. O eu que pensa não é o lugar onde o sujeito é verdadeiramente. O inconsciente é o lugar do sujeito. O sujeito emerge no inconsciente, um lugar exterior ao eu consciente, frequentemente identificado como o lugar do outro ou da linguagem. Portanto, nós somos trazidos à realidade da linguagem, conseguimos comunicar-nos com os outros através da linguagem, mas não conseguimos nunca contactar com aquilo que em nós é o nosso duplo, digamos assim, o nosso inconsciente, não é? E como isso acontece no contacto com outra pessoa que também tem o seu inconsciente, evidentemente que toda a relação humana é uma não relação, não é? Daí que Lacan tem até aquela célebre frase, não é? A relação sexual não existe, não é? Porque até mesmo nas relações mais íntimas, cada pessoa está com outra, e esse estar com outra não quer dizer que esteja a passar para essa outra alguma coisa de si e a receber da outra alguma coisa dela. A pessoa está apenas sempre, no fundo, sozinha, não é? E sozinha num lugar do vazio, porque a pessoa não é senhora em sua própria casa, a pessoa não sabe realmente quem é. Por isso, a pergunta fundamental do sujeito é sempre a pergunta: quem sou eu? E quem és tu, o outro de mim? Não é? E esse outro que aparece na imagem do espelho, que representa de facto o outro de mim também, não é? Quem és tu? O que é que tu queres de mim? O que é que tu queres que eu faça? Não é? Para que te agrade. Porque o ser humano é um ser que necessita do outro para desejar, que necessita do outro para existir, que necessita da comunidade para poder viver. O inconsciente é, portanto, o lugar do sujeito. O sujeito emerge no inconsciente, um lugar exterior ao eu consciente, frequentemente identificado como lugar do outro ou da linguagem. Alienação do eu. O nosso eu consciente é uma construção imaginária. Nós vivemos todos os dias a falar em nome próprio, em nome pessoal. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Enunciamos as nossas intenções, aquilo que queremos fazer, aquilo que desejaríamos fazer, etc. Mas esse eu, esse ego do dia a dia, esse ego do simbólico, com que nós precisamos de nos identificar, apesar dele não existir, dele ser mirífico, não é? Dele ser uma ilusão, nós necessitamos dessa ilusão, dessa alienação do eu, para podermos existir uns com os outros, não é? Senão cairíamos numa doença, a falar de doenças, ou se quiserem, num problema de natureza psíquica muito grave, de impossibilidade de contactar com os outros. Portanto, o nosso eu consciente é uma construção imaginária, um ser falso, que reprime o nosso verdadeiro ser, situado no inconsciente, mas inacessível. Nós somos o brinquedo do nosso pensamento. Lacan esclarece que não estamos onde seguimos os nossos pensamentos racionais, mas sim nos interstícios, onde o pensamento inconsciente atua. Muitas vezes estamos a falar e sai-nos um xiste, sai-nos uma palavra que não estávamos à espera que saísse, não é? Portanto, uma falsa palavra, sai-nos uma ideia que não vem ao contexto e precisamente são emanações, quase como lava, não é? Que saem entre as entranhas de um vulcão, a querer efervescer e a querer voltar à superfície, de qualquer coisa que não tem materialidade própria, não é? E não tem até realidade propriamente dita, não é? Mas que existe como uma espécie de sombra e que é o nosso inconsciente. Esta ideia é desenvolvida para reinterpretar a descoberta de Freud, colocando o inconsciente não como uma parte do eu, como Freud tendia a fazer, mas como uma estrutura de linguagem que fala no homem. Portanto, como já vimos, a transformação que Lacan fez em relação a Freud foi a introdução da linguística. A partir do momento em que ele introduz a linguagem e os princípios da linguagem, que é um código que não pertence a nenhum de nós, que já existia antes de nós nascermos, nós já éramos seres falados antes de sermos seres falantes. E quando nos introduzimos na realidade, quando nascemos, e vamos pouco a pouco adquirindo a compreensão do que os outros estão a dizer à nossa volta, e nós próprios conseguimos começar também a elaborar as nossas frases, a tentar entrar em contato com os outros, a exprimir não já a nossa demanda
de comida ou de qualquer outra necessidade fisiológica, mas sim um pedido ou uma pergunta: quem sou eu? Quem és tu? O que é que tu queres de mim? Não é? A demanda passa à formulação de um desejo. Nós tornamos, portanto, seres humanos inteiramente incluídos dentro da linguagem, inteiramente incluídos dentro do simbólico. Passamos, portanto, do puro imaginário inicial, digamos assim, se é que se pode fazer estas divisões, para um domínio do simbólico em que estamos alienados. Não é? Nós somos todos seres alienados, somos todos seres que estamos, no fundo, no dia a dia convencidos e necessitamos de estar convencidos na nossa atuação, na nossa ação, de que somos aquilo que enunciamos. Mas há sempre um desfazamento entre nós e aquilo que nós dizemos, o ser da enunciação e o ser do enunciado. Não é? Por exemplo, quando vamos tentar escrever um artigo ou um simples mail, uma simples carta, qualquer coisa, nós nunca podemos prever exatamente, em função daquilo que estamos a pensar, o que é que nós vamos realmente escrever, não é? Portanto, há uma coisa que podemos até dizer: olha, eu vou fazer uma carta, ou vou escrever aqui um texto sobre isto e mais aquilo, e depois o texto ele próprio me empurra, me leva para um determinado conjunto de considerações que eu não estava à espera, não é? E, portanto, nós somos falados pela linguagem, nós somos escritos por aquilo que escrevemos, não é? Não controlamos isso. Esta primeira parte do livro, como sabem, aborda o sintoma e comentando a primeira parte deste capítulo 1, como é que Marx inventou o sintoma. Porque, de facto, há esta célebre frase de Lacan que diz-nos que Marx foi o inventor do sintoma. Isto tem aqui vários subcapítulos, eu até já acrescentei, porque não tencionava nesta segunda sessão abarcar tantos subcapítulos, mas creio que vamos ter tempo para isso e até tinha receio de ter pouca matéria, de maneira que inventariei aí aqueles capítulos que vão até à página 68. Começando aqui pela relação de Marx e de Lacan. Quando Lacan diz que Marx inventou o conceito de sintoma. Ora, o que é que isso quer dizer? Há uma homologia entre o mundo de produção e mercantilização de mercadorias, teorizado por Marx, e o mundo do inconsciente, sonhos, etc., descoberto por Freud. Tanto num caso como noutro, o que importa é a forma, ou seja, a forma sonho, a forma mercadoria. Vamos já ver como é que isso se pode pensar. Começando pela forma sonho. Nós no sonho temos o conteúdo manifesto, aquilo de que nos lembramos, um conteúdo latente e o desejo inconsciente recalcado que assumiu uma determinada forma, linguagem do inconsciente inacessível por definição, no conteúdo latente do sonho. Isso dá-se através de mecanismos de deslocamento e condensação, que já vem da teorização de Freud, como se sabe, ou seja, o importante é o trabalho do sonho, que lhe confere uma dada forma. O desejo recalcado inconsciente não tem nada a ver com o pensamento latente do sonho. Na verdade, há um trabalho que o sonho realiza, enquanto estamos a dormir, há um trabalho do nosso cérebro, por assim dizer, em que ele trabalha algo que está no inconsciente e lhe dá uma forma de conteúdo latente, e depois desse conteúdo latente nós lembramos de algumas partes do conteúdo manifesto. Este último, o pensamento latente do sonho, resulta do recalcamento primário, tal como Freud o teorizou, de um desejo inconsciente sexual proveniente da infância. Portanto, há aqui em Freud, como aliás há na arqueologia, de que eu fui um cultor, não é? Toda a minha vida trabalhei em arqueologia, e há aqui uma analogia entre a arqueologia e a questão da psique, porque há qualquer coisa de primordial que se passou há muito tempo e que nós não podemos dominar, nós não podemos saber, nós não podemos perceber como é que isso ficou de algum modo gravado no nosso inconsciente e que vem da infância. Portanto, os primórdios têm uma grande importância e voltam a acontecer agora,
não é? Só que voltam a acontecer sob uma forma extremamente sofisticada, transformada, de tal maneira que é extremamente difícil remontar, naturalmente, para o passado. Incerto entre o pensamento latente e o texto manifesto do sonho, constitui este desejo inconsciente a verdadeira matéria do sonho, é a sua forma. Portanto, entre o texto manifesto e o pensamento latente, e o texto latente, insere-se, não é, aquilo que o inconsciente trabalhou como desejo inconsciente trabalhado e que se vem a revelar qualquer coisa que nós queremos interrogar e que é extremamente difícil de interpretar. Portanto, os sonhos nada mais são do que uma forma particular de pensamento. Isto é, nós estamos sempre a pensar, pensamos na vigília, pensamos no sono. Só que esta forma particular do pensamento é possibilitada pelo estado de sono, de maneira que não temos consciência dela, como é evidente. O sonho não é uma confusão, como muitas vezes dizemos quando acordamos. Ah, mas coisa tão esquisita que eu sonhei. Imagina tu, dizemos para a nossa companheira ou para o nosso companheiro, imagina tu que eu fui pensar o que me veio à cabeça e tal, mas isso que estou a contar, essa estranheza, não é? É intrínseca a toda esta incognoscibilidade, digamos assim, do sonho e que tem a ver com essa forma com que ele aparece de uma maneira esmigalhada, com pequenas alusões que eu ainda me recordo, mas que estão transformadas de tal maneira que já dificilmente fazem sentido. Por isso a mim me faz até às vezes impressão, francamente, que as pessoas consigam contar sonhos bastante nítidos, mas há pessoas que se lembram dos conteúdos patentes do sonho, do conteúdo manifesto do sonho, e contam histórias autênticas, não é? Aliás, os primeiros livros de vários casos que Freud estudou, e onde ele nos conta nos seus livros esses casos, nomeadamente 5 casos muito característicos da psicanálise inicial, são de pessoas que contavam sonhos que tinham, não é? E que o Freud tentava interpretar. O sonho, portanto, não é uma confusão, ele tem sentido, mas a única coisa que podemos fazer é tentar interpretá-lo. Mas devemos, sobretudo, centrar a nossa atenção na forma do sonho. É isto que o Zizek está sempre a acentuar neste seu livro, nesta primeira parte. A forma do sonho, no trabalho que conduziu do desejo recalcado à forma do sonho. Mas claro que essa forma do sonho nós não a conseguimos reproduzir, nós não a conseguimos reconstituir. Temos apenas uns leves espaços disso que será a forma do sonho. Acontece que há aqui uma analogia com a teorização das mercadorias e do aspecto, digamos assim, fetichista, espectral, que as mercadorias adquirem quando chegam ao mercado. E foi Marx quem teorizou isso. Por isso é que o Lacan disse que Marx foi o inventor do sintoma. Em Marx, a forma mercadoria fora já interpretada por ele de modo homólogo àquilo que estamos a referir-nos a Freud e a Lacan, ou seja, à psicanálise. Por que razão é que o sentido oculto de uma mercadoria se oculta e disfarça numa certa forma que ela assume? Tal como no sonho, na mercadoria temos que considerar 3 aspectos. Primeiro, o valor da mercadoria exprime, obviamente, a quantidade de trabalho que a sua produção implicou. Em princípio, cada coisa que é colocada no mercado seria proporcional no seu preço ao número de horas de trabalho, não é? À força de trabalho e ao preço que essa força de trabalho custou ao empregador para a poder comprar. Mas sabemos que não é assim, não é? Sabemos que depois depois de entrar no mercado, a mercadoria sofre uma transmutação nesse conjunto que é o mercado, não é? E é isso precisamente que vamos ver. Mas o mais importante é por que razão esse trabalho se expressa num determinado valor. Como é que esse valor, afinal, surge? Será que quando nós vamos comprar, sei lá, um eletrodoméstico, estamos a comparar com outros e estamos a comparar com a força de trabalho, com o número de horas de trabalho que levou cada um desses eletrodomésticos, que aliás muitas vezes agora já são feitos também com a ajuda ou até a grande importância de máquinas, com outros
Evidentemente que não. Nós, quando estamos imbuídos da vontade de adquirir qualquer coisa que nos faz falta ou que desejamos, nós entramos dentro desse mundo, digamos assim, que tem algo de sonho, que tem algo de estranho, que tem algo de transmutado numa realidade que racionalmente não tem explicação e que é a realidade do mercado. A maneira como as mercadorias nos aparecem, tanto mais que elas são eivadas pelo nosso desejo de aquisição numa sociedade de consumo extremamente presente na publicidade, em todas as injunções que nós todos os dias temos de comprar mais isto, de comprar mais aquilo, de usufruir mais disto, viajar para aqui, viajar para lá, ver isto, obter aquilo, etc. Como é que a medida de duração do trabalho requerido se expressa na magnitude do valor do produto? Na verdade, não é bem isso que acontece. É mais complicado. Há um inconsciente da forma-mercadoria. A análise marxista da forma-mercadoria constitui uma espécie de matriz que nos permite perceber todas as outras formas de inversão fetichista. O que é que significa a inversão fetichista? Significa que nós vemos as coisas ao contrário, não é, do que elas realmente são, e as vemos de um modo fetiche, quer dizer, nós adoramos, digamos, ver as coisas sob essa forma. E há um autor marxista muito interessante que está disponível na net, eu posso depois dar-vos, ou até vos posso enviar um link para esse texto de Alfred Son Rettel, porque está disponível gratuitamente na internet e que é extremamente interessante este autor, porque ele tocou no facto da análise formal da mercadoria nos permite compreender como é que ela está relacionada. Primeiro, com o pensamento conceptual abstrato. Isto é extremamente profundo e interessante. E com a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. É como se nós tivéssemos que esperar. É como não é mesmo? Nós tivemos que esperar pelo capitalismo, pela última forma económica que a humanidade conheceu e conhece, não é? Para podermos verificar que aquilo que está em ação dentro da própria ordem capitalista e dentro da própria forma de organização do mercado é aquilo que permite ao mesmo tempo também termos desenvolvido extraordinariamente, principalmente agora a partir da modernidade, a partir do século XVII, o desenvolvimento da ciência, o pensamento conceptual abstrato, o desenvolvimento da filosofia sob novas formas, a análise das condições de conhecimento, por exemplo, por Kant, e acompanhando isso, a divisão entre duas formas de trabalho, o tipo de trabalho manual de um lado e o trabalho intelectual do outro. De facto, no acto de troca de mercadorias, no efetivo funcionamento social do mercado, já estão presentes em ação os elementos de abstração dupla, característicos do método científico moderno, e presentes no conceito kantiano de sujeito transcendental, ou seja, na procura moderna de solução para um conhecimento objetivo com validade universal. Quer dizer que o conhecimento conceptual abstrato visa o universal, visa ter uma objetividade absoluta e visa também ter uma validade universal. Isso só era possível com a extensão ao globo inteiro, ao mundo inteiro, mesmo aqueles países, vejamos, que se chamavam de socialismo real ou comunistas, do lado de lá da cortina de ferro, esses países nunca foram comunistas. O comunismo nunca se realizou em lado nenhum, não é? Veja-se o caso hoje da China, não é? Continua com a sua bandeira e com a ideia de que tem um partido comunista, mas aquilo não é comunismo nenhum. Não tem nada a ver com a teorização de Marx sobre o comunismo, como sabemos. Trata-se de um regime extremamente autoritário, de tipo capitalista, onde é muito mais fácil para a autoridade do que pela negociação entre as partes, patrões e operários, é muito mais fácil para aquela gente toda a trabalhar de maneira perfeitamente autoritária, não é? E, portanto, produtiva para aqueles que têm o poder e que o controlam a economia. Portanto, o pensamento, ele próprio, não é? Está presente no dia a dia
torna-se, digamos assim, algo de muito importante no pensamento científico, no pensamento universitário, no pensamento filosófico, e esse pensamento levado ao extremo do seu requinte, esse pensamento abstrato, só é possível quando a mercadoria, quando o dinheiro, digamos assim, quando a abstração absoluta do valor toma a forma que torna hoje no mercado, onde vamos já ver mais dados sobre como é que isso funciona. Portanto, que abstração dupla é essa presente na troca mercantil? A mercadoria torna-se abstrata, independentemente do seu valor de uso. Ela tem o mesmo valor de outra pela qual é trocada. Ou seja, normalmente por dinheiro, não é? Vamos um certo número de notas ou de moedas, não é? Para pagar, não é? Já pagamos com o cartão, mas isso já é uma outra variante mais moderna do mesmo, não é? Portanto, a mercadoria torna-se abstrata, perde o seu caráter mutável, perde o seu caráter concreto, empírico, particular, por exemplo, de um tecelão que fez uma manta e que depois a vende diretamente, sem passar por intermediários, sem passar pelo mercado, a vende diretamente à pessoa que vai à sua loja, à sua tenda, à sua fábrica, à sua pequena fábrica, à sua pequena oficina, comprar essa manta. É totalmente diferente daquilo que acontece no mercado global em que todos estamos inseridos, não é? Onde as coisas vêm parar aos nossos supermercados. Tudo isto tem a ver com o caráter sublime do dinheiro. Reparem, o livro chama-se O Sublime Objeto da Ideologia. Há muitos objetos sublimes. E a ideologia contemporânea sublima, leva ao extremo de importância um certo número de objetos. E um desses objetos é, sem dúvida, o objeto dinheiro, que é o objeto que praticamente é hoje considerado quase que um deus, não é? Portanto, está sublimado a um ponto em que essa mercadoria, que serve de elemento de troca e de aferição de valor a todas as outras, assumiu um caráter sublime. O valor permanente, indestrutível, quer da moeda, quer depois do papel moeda, que é garantido pelo outro simbólico, que é o Estado. Nós sabemos que a moeda pode ir sempre sendo desgastada ao longo do tempo, não é? Até perder parte do metal. Mas as moedas já há muito tempo, já há anos e anos, há décadas, há séculos, que uma moeda com um determinado valor em ouro não pesa, não tem esse valor equivalente já, não é? Mas o Estado garante que, mesmo que ela esteja muito erosionada, mesmo que ela tenha sido até parcialmente fragmentada, ela tem o mesmo valor facial. Por aquele, em princípio, por aquele valor facial da moeda, seria possível um indivíduo obter uma determinada quantidade, certamente ínfima, de ouro. Se fosse levasse um saco de moedas, talvez trouxesse um bocadinho mais de ouro. Portanto, há um caráter sublime, um valor permanente e indestrutível, quer da moeda, quer depois do seu papel moeda. Nós temos assistido sucessivamente a uma maior abstração, um caráter cada vez mais abstrato, cada vez mais desmaterializado desse valor, por definição, que é o valor dinheiro, não é? Nós ainda continuamos todos a estar dependentes do padrão internacional para a troca de moedas, que é o dólar americano, não é? Como sabem, agora há uma corrida muito grande dos chineses para tentarem substituir ao império do dólar o império da moeda deles, mas de qualquer modo, até agora tem sido sempre o dólar, não é? Que tem servido de padrão, de moeda padrão. O dinheiro adquire esse caráter fetichista porque as pessoas acabam por, digamos, ter em relação ao dinheiro uma atitude um tanto ambígua. Não é uma atitude de pura relação com uma mercadoria qualquer. Elas sabem que com uma determinada quantidade de dinheiro se pode adquirir, não é, uma grande variedade de outras mercadorias, o que não acontece se eu tiver aqui, sei lá, um carro na rua que já é um pouco usado, que eu quiser trocar por outro carro mais novo, eu vou certamente ter que pagar bastante dinheiro. Portanto, uma mercadoria que é um carro, ou que é sei lá, um aquecedor elétrico, ou uma ventoinha, ou outra coisa qualquer, não tem o mesmo valor que tem, efetivamente,
um, uma mercadoria que é constituída por dinheiro mesmo, não é? Que, em princípio, deveria valer determinada quantidade de ouro. Mas nós sabemos que os bancos muitas vezes alienaram, em momentos de crise, parte das suas reservas em ouro, e sabemos que o dinheiro que hoje circula no mundo nada tem a ver já uma correspondência direta com as reservas de ouro dos bancos centrais, não é? Quer dizer, nós estamos numa época da virtualidade, estamos numa época do dinheiro sem correspondência. O dinheiro que circula não tem correspondência com nenhum valor padrão já arquivado num local, que seria o Banco Central, o Banco de Portugal, ou o Banco da França, ou o Banco da Inglaterra, ou outro banco qualquer, ou o Banco dos Estados Unidos, já não tem qualquer relação direta. Porquê? Porque o dinheiro se transformou na América foi a partir de Nixon. Foi o Nixon que decidiu que o dinheiro que circulava não tinha, as notas de dólar que circulavam não tinham que corresponder, não é, ao dinheiro efetivamente existente sob a forma de barras de ouro nas reservas bancárias dos Estados Unidos. A partir daí, o dinheiro virtualiza-se a um ponto tal que hoje já se fazem operações, não é, sobre operações totalmente virtuais. Nós vivemos num mundo completamente desmaterializado. Não é? Isso tem reflexos muito importantes em todos os aspectos. Não é? Portanto, na troca capitalista está assim sempre presente uma abstração, o de uma quantidade pura. Quantidade pura porque ela é assegurada por uma nota que eu tenho de 500 euros, eu até, aliás, raramente vejo essas notas, porque normalmente não uso tanto dinheiro, mas numa nota de 500 euros, não é? Eu sei que por muito desgastada que ela esteja, e já um pouco velha, até amarrotada, se eu for ali ao banco, em princípio, e se eu tiver lá dinheiro na minha conta para eles me darem credibilidade, preciso ter dinheiro na minha conta. Esse dinheiro vale em relação a qualquer coisa. Se eu quiser fazer uma compra de uma coisa que custa 500 euros, tiver uma nota de 500 euros, a pessoa recebe a nota e dá-me essa mesma mercadoria. Portanto, o dinheiro tem um valor que é assegurado, em última análise, por uma entidade credível, não é? Que até aqui, vamos ver o que é que acontece daqui para o futuro, não é? Da maneira como está o mundo, era certificada pelo banco, não é? E pelos bancos centrais, porque todos os bancos estão ligados aos bancos centrais, e agora nós aqui, por exemplo, na Europa, estamos ligados ao Banco Central Europeu, etc. Na troca capitalista, portanto, está assim sempre presente uma abstração, o de uma quantidade pura, que tem reflexos em todo o campo social, particularmente visível na modernidade. Aquela quantidade pura é a da física newtoniana, onde os corpos se movimentam num espaço geométrico, tal como as mercadorias se movimentam num espaço abstrato. E assim também Kant pôde teorizar as categorias da razão pura, trave mestra em que repousam as ciências naturais. Portanto, a física moderna, a partir de Newton, a partir de todos estes investigadores que, a partir do século XVII, começam a criar a física, não é? E o pensamento moderno da filosofia, da abstração, não é? O pensamento das ciências, não é? Cada vez mais abstrato e complexo, não é? Só é possível porque também o próprio, na realidade, ele já estava em operação sob a forma da troca. Ora, na sequência de Sonnerettel, que teoriza esta abstração real, o que se diz é que vem, portanto, acentuar é que há uma homologia, portanto, uma parecença, entre o processo de troca de mercadorias, o ato de troca, e o inconsciente do sujeito transcendental, ou seja, do sujeito que é o sujeito do conhecimento científico, o sujeito inventado por Kant. Há uma mesma forma de pensamento, já presente na realidade todos os dias, e de certo modo exterior e anterior ao próprio pensamento. E isso corresponde àquilo que Lacan chama a ordem simbólica, que é evidentemente uma ilusão, que é uma convenção em que nós vivemos para podermos funcionar em sociedade. Esta ordem é exterior, no sentido de que todos os atores sociais estão insertos no simbólico.
Eu vou só aqui referir muito brevemente, não é? As categorias da razão pura de Kant. O que é que Kant vai fazer? O Kant vai, através das 12 categorias da razão pura, apresentadas na Crítica da Razão Pura, o seu livro inicial mais importante, são conceitos a priori do entendimento, que organizam a experiência sensível, tornando o conhecimento possível. Dividem-se em 4 grupos fundamentais: a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. E, portanto, Kant procurou, de facto, elaborar uma teoria universal que permitiria a qualquer sujeito que pretende conhecer a realidade do mundo, que pretende conhecer a ontologia, não é? Que pretende conhecer o ser, que pretende conhecer, portanto, a verdade, por assim dizer, se teria que basear como categorias básicas que orientam a sua razão pura, ou seja, uma razão purificada de opiniões, purificada de caracteres momentâneos, ou circunstanciais, ou contextuais. É uma razão que é válida em qualquer ponto do tempo e do espaço, a partir do nosso pensamento de humanos. Claro, há aqui um ponto ao fim destes vários aspectos que eu aí pus a vermelho, porque é muito importante. Porque para Kant, e ao contrário do que vai acontecer com Hegel, Kant diz que estas categorias não se aplicam a coisas em si. Ele faz a distinção entre coisas normais, os fenómenos, aquilo a que temos nós acesso, e às coisas que ele chama números, ou seja, coisas em si. Não é? Haveria, portanto, em Kant ainda uma espécie de medo ou de precaução em não se atrever a invadir o espaço da totalidade, que aliás para ele ainda pertencia a Deus, para elaborar uma metafísica que abarcasse a realidade completa, não é? E essa vai ser a revolução de Hegel. Em que consiste o sujeito transcendental? É que, por muitas vezes, aqueles que não têm, evidentemente, um conhecimento mínimo de filosofia, podem até achar um pouco estranho ou confundir transcendental com transcendente. Transcendente opõe-se a imanente e, como sabemos, refere-se a uma realidade precisamente em que Kant também acreditava, aliás. Não é? A realidade de Deus, a realidade de qualquer coisa que é incognoscível. Que não podemos saber quais são os desígnios de Deus, nem não podemos chegar a esse ponto da realidade que nos ultrapassa, que ultrapassa os nossos maiores esforços para sempre. Mas há aqui uma pequena explicação, recorrendo à inteligência artificial, porque, para resumir, é bastante bom. O sujeito transcendental em Immanuel Kant não é uma pessoa específica ou um indivíduo biológico, mas sim um conjunto de condições universais e necessárias que permitem que qualquer ser humano conheça o mundo. É a estrutura da mente que organiza a confusão dos sentidos para criar uma experiência coerente. Portanto, Kant vai admitir que os nossos sentidos, não é, nos dão um conjunto de sensações, um conjunto de impulsos que nos podem levar ao erro. E para nos podermos abstrair desse erro e passar realmente à razão, nós temos que procurar reger-nos por aquelas ideias das categorias, de forma a podermos considerar como sujeitos transcendentais, isto é, sujeitos que procuram compreender a realidade levada ao extremo daquilo que ao homem, que ao ser humano, é possível. Portanto, o eu penso, a percepção transcendental, é a unidade fundamental da consciência para Kant. Todas as minhas percepções devem poder ser acompanhadas pelo eu penso. Sem essa unidade, as informações seriam fragmentadas e não pertenceriam a ninguém. Portanto, há um certo número de estruturas a priori, da sensibilidade, do entendimento, e depois há a diferença entre fenómeno e número. Um sujeito transcendental só conhece o fenómeno, o objeto como ele aparece para nós através dos nossos filtros, através dos nossos sentidos, através de tudo aquilo que, de algum modo, nós conseguimos elaborar mesmo do ponto de vista linguístico, da nossa linguagem. A coisa em si permanece inacessível, não é? O número permanece inacessível à razão humana.
Por isso, o termo de transcendental não se refere a algo místico ou espiritual. Em Kant, transcendental significa apenas o estudo do nosso modo de conhecer os objetos e não dos objetos em si. É a investigação das condições que tornam o conhecimento possível. Portanto, assim como nas ciências se procurou estudar os princípios do universo já de uma maneira em que o ser humano, em que o cientista, o pensador, se arrogava o direito de, através de determinado número de princípios racionais, independentemente do que vinha na Bíblia, independentemente do que lhe dizia a Igreja, independentemente dos ensinamentos cristãos ou de outras religiões, mas isto dá-se principalmente na civilização ocidental, ele arroga-se o direito, não é, pela revolução científica e do racionalismo moderno, arroga-se o direito de facto, conhecer aquilo que existe. Para conhecer aquilo que existe, ele tem que ter um conjunto de regras que sejam aceites pelo conjunto da comunidade. E é isso que Kant vai elaborar na sua crítica da razão pura, crítica da razão prática e na crítica do juízo. Em suma, o sujeito transcendental é o sujeito do conhecimento moderno. Tem a estrutura mental que constrói a realidade tal como nós a percebemos. É aqui que é mesmo preciso citar Zizek à letra, neste ponto em que ele se apoia crucialmente em Son Rettel. E ele cita isto no livro que estamos a estudar, não é? Este que está aqui nesta miniatura, O Sublime Objeto da Ideologia. O inconsciente da forma mercadoria. Este desconhecimento, o desconhecimento daquilo que realmente suporta o aspecto fetichista com que a mercadoria nos aparece no mercado, já completamente abstrata, acarreta a divisão da consciência em prática e teórica. O proprietário que participa do ato de troca age como um solipsista prático. Solipsista quer dizer um indivíduo que vive de um pensamento virado sobre si próprio. Desconsidera a dimensão sociosintética universal do seu ato. Quer dizer, a sua repercussão em termos filosóficos, em termos de compreensão geral, ontológica e epistemológica. Ele reduz a um encontro informal de indivíduos atomizados no mercado. Nós vamos para o mercado como compradores completamente atomizados, não é? Completamente transformados em pessoas individuais que querem comprar coisas para si e que as avaliam dentro de um conjunto de experiências que são, em larga medida, incontroladas por nós, não é? São movimentadas precisamente por este ser do desejo que a psicanálise estudou. E, assim como o pensamento abstrato das ciências, o pensamento abstrato de Kant, o pensamento abstrato da filosofia, assim também a psicanálise, pôde surgir precisamente só no século XX, no início do século XX, com a visão absolutamente genial de Freud, pôde surgir porque já estava aí, não é? De certo modo, em jogo, na prática, tudo aquilo que era do domínio do inconsciente, não é? Nós movimentamos-nos na prática como seres que estão muito convencidos de que são. Eu estou muito convencido que sou Vítor, que me chamo Vítor, que vou para a rua comprar coisas com uma determinada intenção para um determinado objetivo, e etc. E assim é necessário ser. Sou conduzido, portanto, por esse ego ficcional de todos os dias, por esse ego simbólico de todos os dias. Mas, na verdade, eu não sou isso. Eu não sou nem isso, nem outra coisa qualquer substancial. Eu sou um vazio desejante, não é? Como depois Lacan nos veio explicar ainda melhor. Portanto, nós temos a rede das categorias da razão pura como o arcabouço conceptual, quer da nossa movimentação, da nossa vida diária, quer como o arcabouço conceptual que está por trás das ciências naturais, das ciências exatas. As ciências exatas, mesmo as matemáticas mais puras, mais complexas, mais depuradas, pertencem ao simbólico. São uma invenção humana. São uma forma de ficção. Não é? Mas funciona. Porque nós pusemos os pés em cima da Lua. Funcionou. Não é? O facto de ser ilusório não significa que não tenha efeitos no real. Isto é importante também dizer. Para entender o paradoxo
entre a efetividade social da troca de mercadorias e a consciência dela, tem de se ter presente, e Zizek cita de novo Son Rettel, que esse não conhecimento da realidade é essencial. Ou seja, os indivíduos que dela participam não têm consciência da própria lógica inerente à ação em que participam. A consistência ontológica dessa realidade implica um certo não saber por parte dos seus participantes. É a mesma coisa que um casal, não é, de duas pessoas que estão em intimidade, digamos assim, sexual. Se esse casal, em intimidade sexual, cada um desses elementos, se puder muito a pensar naquilo que está ali a fazer, não é? Ele acaba por perder toda a vontade, todo o estímulo, todo o desejo que o levou a aproximar-se de outra pessoa e com a outra pessoa tentar obter o seu prazer. Portanto, é a mesma coisa, não é? Nós temos que jogar o jogo, digamos assim, da ilusão, para poder viver e para poder gozar, que no fundo é aquilo que nós queremos todos, que nós queremos todos gozar. É o tal conceito que vai para além de prazer, e já atinge o nível da jouissance, não é? O nível de um prazer que já às vezes é excessivo e é até às vezes eventualmente doloroso, não é? Que é o prazer do gozo da jouissance. Citando de novo Zizek, e isto é mesmo crucial, a dimensão fundamental da ideologia. A ideologia não é simplesmente uma falsa consciência, como Marx referiu, uma representação ilusória da realidade. Antes, é essa própria realidade que já deve ser concebida como ideológica. Na medida em que, reparem, aqui é uma posição caracteristicamente hegeliana, em que não é possível um indivíduo estar a viver uma realidade como falsa consciência ideológica e a realidade em si mostrar-lhe uma verdade, digamos assim, atemporal, definitiva, completa. Não, nós estamos em mediação sempre com a realidade. Portanto, se nós somos seres que estamos providos desta ficção que é necessária à vida, é evidente que a própria realidade, ela mesma, já é não toda, já é ideológica, já depende de um determinado ponto de vista. Como é natural, nós não somos Deus, nós não vemos tudo, nós não somos omniscientes, omnipotentes, nós estamos no cúmulo lá do universo a olhar para tudo ao mesmo tempo e a compreender tudo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Nós somos seres extremamente precários e cada um de nós, não é, procura compreender, a partir da sua precariedade, procura compreender esse todo, mas esse todo é um todo fictício. Esse todo não existe, nem nós constituímos um todo coerente, cada um de nós, não é? Nem os outros com quem lidamos constituem qualquer todo coerente, nem os maiores mestres ou professores ou filósofos, nem muito menos a própria realidade em si é completamente coerente. O Zizek, não sei se já referi isso aqui, dá como exemplo, por exemplo, os jogos de computador, em que quando há, no fundo do jogo, eu não tenho experiência disso porque nunca gostei de jogar isso, não sou dessa época, é já para esta gente mais nova, mas os jogos de computador, muitos deles têm, por exemplo, uma casa ao fundo, é como um cenário de um filme, só tem a fachada, não é? Não precisam, para o jogo de computador, de estar a mobilar a casa, a fazer uma casa completa, ou têm uma floresta ao fundo, porque a ação não se vai desenrolar junto de cada uma das árvores dessa floresta. Portanto, não vão programar de forma escusada uma coisa complexa, muito mais pesada do ponto de vista de memória, não é? Apenas programam o cenário necessário ao desenrolar da trama do jogo. E, portanto, assim terá sido com Deus, se aceitássemos a ideia de que existe Deus, assim teria sido com Deus quando ele criou o mundo, não é? Deus criou o mundo pensando sempre, não, não vamos criar um mundo muito complicado porque estes indivíduos não vão conseguir passar para além, por exemplo, da concepção do átomo, e isso já é muito complexo para eles. Ora, nós hoje estamos já muito longe, não é? Eu não sou especializado, não conheço absolutamente nada de física moderna, mas sei bem aquilo que a física quântica tem uma ideia do que a física quântica significa. Portanto, estamos muito longe já, não é, de apenas de conhecermos o átomo ou de apenas conhecermos, enfim, todo este jogo do princípio da indecidibilidade, não é? Sobre se uma coisa é uma força, é uma corrente ou é uma partícula, não é? Quer dizer, o observador insere-se na coisa observada, não é? O observador humano
cientista, insere-se na coisa observada e o próprio facto dele observar altera imediatamente aquilo que observa. Portanto, há uma relação de mediação dialética entre o observador e a coisa observada. Portanto, não existe uma realidade aí fora, concreta, material, percorrida por ventos, por chuvas, por temporais, por bom tempo, por outras pessoas, por carros, por ruas, etc., sempre mais ou menos parecida. Não. Há uma realidade que muda, de facto, e que é complexa. E a realidade que eu posso elaborar no meu espírito é sempre uma realidade muito imperfeita. É aquilo que eu consigo deduzir, mais ou menos, a partir das fontes de informação que tenho. Portanto, Zizek continua, portanto, a dizer o seguinte: ideológica não é uma falsa consciência de um ser social, mas é esse próprio ser, na medida em que ele é sustentado pela falsa consciência. É a falsa consciência que nos permite viver, não é? Portanto, ideológica, e volto atrás até àquela porção do texto que está a preto, ideológica é uma realidade social cuja própria existência implica o não conhecimento dos seus participantes no que toca à sua essência, ou seja, à efetividade social, cuja própria reprodução implica que os indivíduos não sabem o que fazem. Não é? Ideológica não é uma falsa consciência de um ser social, mas é esse próprio ser. Nós estamos imbuídos de ideologia. Quando estes jornalistas que estão permanentemente a vir à televisão e comentadores dizem isto não é ideológico, isto aqui não é ideológico, não tratamos aqui de assuntos ideológicos, isto aqui são factos. Nada de mais ideológico do que dizer isso, não é? Nós estamos todos imbuídos de ideologia. Uma ideologia qualquer, não é? Mais ou menos coerente, mais ou menos incoerente, não importa. Estamos todos imbuídos de ideologia. A ideologia é como se fosse como nós se fôssemos peixes dentro de um aquário e a água onde nos movimentamos, onde retiramos através das nossas galvas o oxigênio para viver como peixe, não é? É a ideologia. E Zizek, por isso é que é tão importante o Zizek, não é? É o autor que vai levar o estudo da ideologia ao seu extremo. Assim, chegamos finalmente à dimensão do sintoma, pois uma das suas definições possíveis também seria uma formação cuja própria consistência implica um certo não saber por parte do sujeito. O sujeito só pode gozar com o sintoma na medida, ou seja, gozar com aquilo que o caracteriza, que ele julga que é o seu sintoma, que é aquilo que ele vai contar ao analista. Olha, eu sou isto, sou aquilo, sou mais aquilo. Pois está bem. O analista não diz nada, mas está bem, já topei o sintoma. Na medida em que a lógica deste lhe escape, a medida do sucesso do sintoma é exatamente a sua dissolução. Quando nós estamos mais, digamos assim, envolvidos em qualquer coisa em que se dilui totalmente a consciência do sintoma, a consciência de que alguma coisa que queremos tem o seu quê de excessivo, não é? Em que damos muito boas razões para tudo aquilo que decidimos fazer na vida, para a pessoa que escolhemos entre aspas, mas logicamente, para a pessoa com quem vivemos, para a pessoa com quem temos filhos, para a pessoa com quem vamos comprar uma casa, para a pessoa com quem isto, aquilo e mais aquilo outro, tudo faz parte desse aquário onde nós estamos incluídos, não é? Portanto, isso é muito importante perceber. A ideologia não é uma falsa consciência de qualquer coisa que estaria aí como verdade. Não existe essa verdade. Essa verdade não existe. Existe sempre uma impossibilidade de unir toda a realidade sobre um discurso que seja um discurso completo e não cheio de rasgões, de dificuldades, de incompletudes e de contradições. Marx inventou o sintoma, disse Lacan. Mas que sintoma é esse? Ou explicando por outra via, como se detecta? Segundo Zizek, o método marxista de crítica de ideologia já é sintomático. Ou seja, o facto de Marx ter conseguido fazer a crítica da ideologia à sua maneira, no seu tempo, no século XIX, já foi o sintoma de Marx. Consiste, cito, claro que as pessoas que continuam agarradas a esse sintoma, que continuam a acreditar que Marx é a verdade definitiva e absoluta, evidentemente que sofrem de uma completa alienação, não é?
porque evidentemente depois de Marx foi muito importante, sem dúvida, mas depois de Marx, e Marx ele próprio não é um autor fechado, é um autor que está permanentemente a ser relido. Por exemplo, o espesso volume dos Grundrisse, que são uma série de apontamentos que Marx coligiu para depois escrever o Capital, é um matacão enorme que eu tenho ali, não é? Em que há uma série de raciocínios extremamente importantes e que Marx escreveu, não é? Portanto, Marx não ficou parado no tempo. Marx fez tudo o que pôde no seu tempo para explicar, não é? Como fez todo e qualquer investigador, todo e qualquer pensador sério e honesto e que pretendia, de facto, atingir uma realidade que fosse para além da sua subjetividade pessoal. Mas, no fundo, o que ele está a escolher é o seu sintoma, julgando conseguir encontrar a teia real em que se move o capitalismo, neste caso. Portanto, consiste em detectar um ponto de ruptura heterogéneo a um dado campo ideológico. Quer dizer, qualquer coisa que venha desfazer, não é? Essa unidade ideológica fictícia e ao mesmo tempo necessário para que esse campo alcance a sua finalização, a sua forma acabada. De um ponto de vista marxista, trata-se de encontrar no universo dos valores burgueses um elemento de desequilíbrio que subverte ou que subverta a universalidade desse universo, uma espécie que subverta o seu género. Ou seja, qualquer coisa de mais pequeno que o género, não é? Um dos seus elementos que põe em causa a totalização que que o género procurava ser. Há que procurar a exceção de um universal ideológico. Mas, na verdade, por exemplo, o conceito de liberdade, que se aparentemente aplica a uma quantidade de espécies, mas, na verdade, tem uma exceção. Espécies aqui não é espécies de animais. Espécies aqui é no sentido de conjuntos. Mas, na verdade, tem uma exceção que o mina, que o subverte. O trabalhador tem a liberdade de vender a sua força de trabalho ao empregador. Sim, mas essa liberdade é fictícia. É o oposto da liberdade, na medida em que, se o trabalhador o não fizer, não tem meios de sustento. O trabalhador é, por assim dizer, escravo do capital, escravo da sua própria liberdade. Porque a liberdade do trabalhador, que não tem outros meios de subsistência, é, evidentemente, ser o escravo do capital. Nós temos hoje aí os novos proletários, são estes desgraçados que andam de moto, às vezes até de bicicleta, aí por toda a parte a distribuir comida e outras coisas, não é? Os Ubers e companhia limitada. O que é que são? São os escravos atuais, não é? Que as pessoas estão em suas casas, telefonam, olha, venha, vamos lá buscar isto, mas aquilo. Portanto, essas pessoas não têm quase que seguros nenhuns, não têm quase que assistência social nenhuma, não têm, digamos assim, não estão enquadrados dentro da sociedade, não é? De maneira a poderem ter mais tarde no futuro. Essas pessoas andam a queimar os dias, o dia a dia, até um dia deixarem de poder fazê-lo. Portanto, são escravos do capital. Também o mercado tem uma lógica que mina a troca justa de valores equivalentes. Nas sociedades pré-capitalistas, isso é outro assunto, que aliás me interessou muito, porque eu dediquei-me à arqueologia pré-histórica, na minha vida profissional, professor, não é? O produtor faz e vende os seus próprios produtos, mas com a produção voltada para o mercado, entra necessariamente em jogo uma nova forma de mercadoria, a força de trabalho, uma vez que os trabalhadores não possuem os meios de produção. Os trabalhadores não possuem senão a sua força de trabalho, o que é que vão vender? Vendem o seu trabalho e não os produtos dele, como acontecia com os antigos artesãos. A modificação descrita torna a troca de equivalentes no seu oposto. Há uma negação intrínseca, uma negatividade intrínseca ao próprio capitalismo. Um sintoma que é o sintoma da sua irracionalidade intrínseca, absolutamente inultrapassável. O que não implica que o capitalismo não se tenha alargado a toda a Terra e que se não veja maneira, não é, de o ultrapassar. Porque tem havido, depois de Marx, mil e uma maneiras, mil e uma propostas de ultrapassar a sociedade capitalista. Mas nenhuma delas vingou. Todas perderam. Não é? E nós estamos, pelo contrário, numa fase em que estamos a tentar defender-nos daqueles que nos querem impor uma sociedade tirânica, que é o que acontece em muitos sítios. Não é? Portanto, a modificação descrita torna a troca de equivalentes no seu oposto,
Há uma negação intrínseca que consiste na apropriação da mais-valia por uma das partes em detrimento da outra. A universalidade de troca equitativa transforma a quantidade em qualidade. Uma aparente equivalência baseia-se no seu oposto. E esse é o sintoma do capitalismo. Portanto, eu vou ao supermercado com a minha pensão mensal, que recebo do Estado, felizmente razoável, tenho a possibilidade de encher o meu carrinho de compras. Vejo outras pessoas ao meu lado que olham às vezes para mim de soslaio, em que podem pôr 2 ou 3 ou 4 itens de comida. E olham para mim de soslaio. Eu fico tanto ou quanto, por segundos, não é? Fico tanto ou quanto em mal-estar. Penso, estas pessoas sofrem de carências. Não é que eu seja muito boa pessoa. E não é para dar essa impressão de mim próprio. É simplesmente a consciência que tenho da desigualdade da sociedade em que nós vivemos. E Zizek escreve que não há universalidade sem uma exceção, sem sintoma. Não há nenhum sítio onde não haja um sintoma, não há nenhuma realidade que não tenha uma exceção, algo que foge ao seu controle absoluto e que a torna não toda. Uma componente do próprio funcionamento da totalidade racional do capitalismo funciona como a sua negação, como a sua irracionalidade. Esse elemento que nega a totalidade racional, supostamente teorizada por Hegel, na realidade o problema, como vamos ver, é muito mais complexo, é o proletariado, ou era o proletariado, que representa a irracionalidade incerta no próprio seio da racionalidade capitalista. Agora já não é aqueles proletários como no século XIX Marx os caracterizou, mas sim os proletários que andam aí em motas para um lado e para o outro, arriscando às vezes a vida nas ruas a toda a velocidade, para chegarem ao destino e receberem uma miséria daquilo que conseguem ir vendendo ou ir transportando. Marx ilustrou bem o que mudou nas relações de trabalho e, portanto, nas relações entre os seres humanos. Cada vez há menos seres humanos a trabalhar. Cada vez uma pessoa telefona mais para os bancos, ou para as companhias de seguros, ou para os correios, ou para seja o que for. Para um hotel, para qualquer coisa, e é raro conseguir apanhar uma pessoa. Há intermediários por todo lado. Você quer marcar um quarto num hotel, aparece não sei quantos intermediários, nunca mais a consegue chegar ao número de telefone do hotel ou falar com alguém. Eu muitas vezes já digo, vem um autómato ao telefone e diz, vai ser atendido pela nossa assistente virtual. E ela pergunta-me, eu digo, quero falar com uma pessoa humana. Quero falar com uma pessoa humana. Até que por fim, às vezes lá me aparece uma pessoa humana que também já fala como uma espécie de autómato, mas eu distingo. Marx ilustrou bem o que mudou nas relações de trabalho e, portanto, nas relações entre os seres humanos na passagem do feudalismo para o capitalismo. Neste último, uma ilusão ou desconhecimento constitutivo por parte dos atores do mercado é o que toma, como vamos ver, a mercadoria no fetiche. Como é que Marx definiu o fetichismo da mercadoria, característico do capitalismo, no volume 1 do Capital? À primeira vista, esse fetichismo seria uma relação social definida entre os homens, que assume aos seus olhos a forma fantasiosa de uma relação entre coisas. Ou seja, o valor de uma coisa, de uma mercadoria, que de facto resulta de uma estrutura de relações sociais entre produtores de mercadorias diversificadas, apresenta-se como forma de uma propriedade, que parece natural, de uma coisa ou mercadoria, padrão de valor, ou seja, uma certa quantidade de dinheiro. Dizemos então que uma dada coisa vale X dinheiro. Convencemos-nos facilmente no ato de compra que uma mercadoria vale por si, intrinsecamente, independentemente do conjunto estruturado que a cada momento determina o seu valor, o seu preço, o seu valor de troca daquele momento. Aquele sistema ou conjunto, que é o mercado, é que determina o valor de uma mercadoria X, sempre em relação com uma mercadoria Y, e que, em última análise, serve de equivalência. É como na formação da identidade, que também é uma alienação do sujeito no estádio do espelho de Lacan. Quando eu olho, quando bebê, para o espelho e me alieno àquela imagem. Eu, para ser eu, preciso de me certificar através da imagem especular e invertida em que me reflito, imagem essa que é sempre um produto imaginário e depois simbólico da reflexividade. Ou seja, todos nós passamos por essas fases, não é? Da infância, em que começamos a identificar-nos com uma imagem de nós próprios. E acabamos por pensar que nos é constitutiva
essa imagem, que essa imagem reflete aquilo que nós somos. Tanto mais que quando vamos tirar o nosso cartão de cidadão, nos fotografam, a fotografia é mais ou menos deformada, enfim, porque saem sempre umas fotografias horríveis nestes cartões, aparece lá no cartão e tal, e aquilo é a minha identidade. É o meu cartão de identidade, não é? Eu sou um número e sou aquela imagem. Ora bem, na verdade, não passa de uma ilusão assumida. O mesmo com as mercadorias. Uma mercadoria X, para ser certificada no seu valor, preço, precisa de se refletir noutra, em função ou em relação com outra, que essa noção, que essa mercadoria tem um valor determinado. Envolve uma inversão fetichista, como se Y não se apresentasse já como equivalente a X. Não é? Portanto, uma mercadoria X tem um valor em relação a uma Y, mas essa Y também já tem um valor em relação a essa X, a uma outra qualquer X. E, portanto, há uma relação generalizada de valores que faz com que o mercado funcione como uma máquina cega. Eu agora vou citar aqui um bocadinho do Capital de Marx, editado no primeiro volume, editado recentemente pela editora Boitempo do Brasil. Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia e trivial. A sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, plena de subtilezas metafísicas e melindres teológicos. Reparem como o Marx já tinha percebido que o capitalismo é uma religião. O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, do seu valor de uso. De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, aquele que ele assume, aquele que ele assume a forma mercadoria. Evidentemente, ele surge dessa própria forma. O que é que nós vemos? Nós vemos uma forma de uma mercadoria. A forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho em que ela se apresenta, ou se representa, não tem, ao contrário, absolutamente nada a ver com a sua natureza física e com as relações materiais que dela resultam. É uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. É como se as coisas se relacionassem entre si, como se as coisas tivessem subjetividade. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de uma vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. Não é? A isso eu chamo fetichismo. Em português não usamos, chamo de fetichismo. Isso é em brasileiro. A isso eu chamo fetichismo, que se cola aos produtos de trabalho, logo que eles são produzidos como mercadorias e que por isso é inseparável da produção de mercadorias. Já enquanto uma mercadoria está a ser fabricada por um trabalhador, muitas vezes até cada trabalhador não faz a mercadoria completa, não é? Limita-se a fazer componentes para a mercadoria final, a mercadoria fugir completamente das mãos e do valor do trabalho que é calculado, enfim, em função do mercado de trabalho também, não é? Portanto, tudo está dentro da lógica idêntica do mercado. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge, como a análise anterior já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. A inversão presente na relação especular, e repare, especular tem muito a ver com espelho, não é? Das mercadorias, é a mesma determinação reflexiva, para usar um conceito de Hegel que Marx usa e Zizek cita, na página 54 do livro que estamos seguindo neste curso, isto é, o sublime objeto da ideologia, que está presente constantemente nas nossas vidas. Por exemplo, a relação rei-súbditos. Isto é muito interessante. São estes os súbditos que fazem com que o rei julgue que ele é naturalmente rei. E é a crença desses súbditos que faz com que estes creiam que são súbditos dele, rei. Uns devolvem aos outros a sua imagem invertida, e é nisso que consiste a inversão fetichista. Ela legitima o valor, o caráter imaginário ou simbólico das determinações reflexivas que perpassam nas sociedades, ou seja, na ilusão fundamental, desdobrada depois em tudo, em que estas se baseiam. Essa ilusão é, lá está novamente, o seu sintoma. Ou seja, um indivíduo é rei, não é? Convence-se que é rei e atua como rei. Mas ele só pode ser rei
convencer-se que é rei e atuar como rei, com todo o poder que o rei tem, não é? Porque os outros todos também acreditam que ele é rei. Se os outros disserem o rei vai nu, aquele não é rei, o rei fica naquele momento desprovido de qualquer valor, perde o seu valor, não é? E portanto, digamos que se as pessoas fossem capazes de desmontar, não é, o sintoma inerente a uma monarquia, não é, que é até por acaso um sistema que Hegel defendia. Hegel era um defensor das monarquias, mas temos que ver que ele viveu no início do século XIX numa Alemanha que não existia. Não é? Existiam muitos pequenos estados. Mas Zizek aponta-nos ainda mais uma subtileza. É que as relações entre os seres humanos das sociedades capitalistas não são iguais àquelas anteriores em que predomina a escravidão ou a servidão. Portanto, servidão no feudalismo, por exemplo. Na verdade, no capitalismo o trabalhador é livre, como o patrão, que é seu igual para ser livre, de fazer o contrato, porque estamos a falar das fases iniciais de capitalismo que se utilizou, como sabemos, durante séculos largamente da escravidão, não é? E, portanto, de um trabalho gratuito para poder chegar ao ponto a que chegou. O êxito do capitalismo, o êxito da forma do capital dominar a sociedade como hoje domina e o mundo como ele está organizado, resulta de toda uma longa história de milénios, não é? Em que se veio sempre a afirmar de uma determinada maneira e que utilizou sempre uma grande porção da sociedade para trabalhar de forma gratuita e hoje está a dispensá-la de trabalhar. Por isso é que há razias de populações inteiras. Não interessam, estão a mais. São entidades que já não são capazes de contribuir, não é, para o aumento de capital que interessa aos seus detentores. Na verdade, no capitalismo o trabalhador é livre, como há pouco referi, de fazer o contrato que aliena a sua força de trabalho ao patrão. A troca mercantil é livre no mercado. Há aqui uma certa desfetichização nas relações entre as pessoas. E o fetichismo desloca-se disfarçadamente, como diz Zizek, das pessoas, das relações intersubjetivas, para as coisas, para as mercadorias. E há aí um recalcamento ao nível das relações entre pessoas. Na verdade, a liberdade ou capacidade de escolha do trabalhador é apenas aparente. Ele tem a escolha forçada de vender a sua força de trabalho. E como escreve Zizek, as relações sociais entre indivíduos, como na relação senhor-servo de Hegel, transformam-se, disfarçam-se nas relações sociais entre coisas. E Zizek considera que este é o sintoma histérico do capitalismo. Para as pessoas que compreendem francês, aconselho a audição deste vídeo, onde há uma excelente explicação por Bernard Vasseur do fetichismo das mercadorias. Vai indicar, depois podem ver no vosso vídeo. De início, nas sociedades pré-capitalistas, o valor era uma propriedade correspondente ao trabalho requerido para produzir cada coisa. No capitalismo, o valor torna-se uma propriedade interna da mercadoria, uma propriedade oculta, misteriosa, que só aparece no momento da transação mercantil. É ali que é realmente estabelecido o preço definitivo que essa coisa tem naquele dia concreto, naquele momento concreto, naquela transação concreta. Essa espécie de poder oculto, independente do trabalho que exigiu uma coisa para ser feita, uma mercadoria para ser produzida, é o que faz desta um fetiche, totalmente independente do mundo dos trabalhadores. Quando se percebeu que o ouro ou prata são mercadorias especiais, que é possível pôr de parte como forma universal, divisível, não é? Eu posso partir o ouro em vários bocados, posso até fazer moedas dele, ou a prata, que permite avaliar todas as outras mercadorias, surgiu a moeda como um novo fetiche. A moeda, o dinheiro, torna-se um símbolo do poder e tem a magia do poder supremo, pois permite avaliar todas as outras mercadorias como equivalente universal. Portanto, é quase que um Deus, não é? Como ele, é possível obter qualquer outra mercadoria. Dinheiro gera dinheiro e gera poder. Até as indulgências contra as quais se rebelaram os protestantes, não é? Lutero e outros, para facilitar a entrada de almas no paraíso, podiam ser compradas. O que Zizek empreende nesta parte do seu livro é uma crítica forte a Humberto Eco e ao livro famoso O Nome da Rosa. Isto é a propósito do riso totalitário.
Vamos ver o que ele diz. Contra a ideia de que nas nossas sociedades tendencialmente constrangedoras, o riso, o distanciamento irónico podiam ter um papel emancipador, libertador, Zizek afirma que o riso e a ironia também já fazem parte do jogo público. Quer se trate de sociedades ditas democráticas, quer se trate de sociedades autoritárias. Estamos num mundo cívico, onde a ideologia dominante já não é para levar a sério. E nas sociedades totalitárias, o perigo maior pode vir de pessoas que tomem a ideologia ao pé da letra, que queiram segui-la à risca. Essas pessoas, se tiverem poder, se levarem demasiado a sério certos princípios rígidos, podem até tornar-se perigosas. Mas isto não significa que estejamos numa sociedade pós-ideológica. Temos de perceber como funciona a ideologia. É que muitas vezes, como dizia Lacan, les non-dupes errent, ou seja, os não tolos erram, porque seguem à regra as leis, as regras, e não compreendem que a própria regra, a própria lei, é ela mesma, faz parte ela mesma de uma mesma ilusão, não é? Que está ao serviço de um determinado tipo de organização social. Um dos temas constantes de Zizek é o da ideologia, como já referi, e sua crítica. Ele tem um livro que é dirigido por ele, chamado Um Mapa da Ideologia, onde colaboram uma série de autores muito interessantes, é já um livro antigo. Esta edição é de 1996, está em tradução no Brasil, não sei se ainda aliás, é fácil de obter na internet. Mas, de facto, eu tive a possibilidade de comprar a edição espanhola já aqui há uns anos. Quando vou à Espanha, tento sempre ver se encontro coisas traduzidas do Zizek ou deste grupo de autores. Pouco a pouco vai tendo as suas repercussões e vão aparecendo mais livros. Só que a maior parte dos livros que traduzem são muitas vezes os livros mais fáceis, não são os livros ou mais diversificados, como é aqui o caso deste, não é? É um livro dirigido pelo Zizek, mas onde intervêm vários autores, uns com mais interesse, outros com menos. A ideia de base vem de Marx. Há uma mistificação ideológica inerente ao modo como vemos a realidade. Mistificação essa de que somos todos inconscientes pelo que construímos sentidos sobre a realidade a que pertencemos, que têm uma base ingênua. Sem essa distorção a crítica, a própria realidade, com todo o sentido que lhe damos no dia a dia, com todos os comportamentos que envolve, não se produziria nem se reproduziria. É a ideologia, portanto, como falsa consciência. O filósofo alemão Peter Sloterdijk considera que é possível criticar a ideologia das pessoas porque mesmo aquelas que têm consciência do desfazamento entre os seus comportamentos e ideias inerentes e a realidade, continuam a seguir os ditames da ideologia criticamente. Portanto, Marx disse, eles não sabem o que fazem, não são capazes de tirar a máscara ideológica. Enquanto Sloterdijk diz, eles sabem o que fazem e continuam a fazê-lo. Sabem que vão de máscara e continuam a mantê-la. Mas o autor distingue duas formas de cinismo. Queria perguntar à minha mulher se estamos a gravar. Sim. Que não consigo às vezes ver. O cinismo como forma de ideologia, segundo o Peter Sloterdijk, que é um dos autores alemães mais conhecidos, vem um pouco na sequência da escola de Frankfurt, de que agora há pouco tempo morreu um autor muito conhecido, Habermas, que também é muito criticado no sentido positivo do termo, mas discorda do Zizek, não é? Que é o Habermas. Morreu há dias. Há o cinismo popular, o Sloterdijk distingue dois tipos de cinismo. O cinismo popular, que zomba das posturas da classe dominante, goza com os interesses das elites, disfarçados por trás de boas intenções e discursos relativos ao bem comum. Normalmente é uma subversão momentânea e pode ser humorística, sem mais consequências. E há o cinismo das elites, que, como escreve Zizek, põem a própria moral que pregam ao serviço da imoralidade. Ou seja, vivem na mentira patente, falando em nome da verdade. A verdade, portanto, como a forma mais eficaz de mentir. Trata-se da velha ideia expressa ironicamente por Brecht. Para que o enriquecimento ilícito dos que utilizam esses esquemas? Se pode enriquecer licitamente, ocupando um posto ou criando uma entidade que é destinada ao enriquecimento de uma minoria, por exemplo, um banco e seus acionistas.
Há depois mais um passo no sentido do cinismo, que está implícito nas desigualdades sociais estruturais e que é totalitário. Esse já não disfarça, não quer mostrar-se sério, mas ostenta descaradamente o seu domínio e a capacidade de recorrer à força. É aquilo que estamos a assistir no mundo em relação a vários ditadores conhecidos, em vários continentes. Vemos isso hoje às escâncaras nos ditadores que pululam, nomeadamente os das maiores potências do mundo. Fazem gala da sua ideologia de dominação, seguidos cegamente dos seus fiéis. É extremamente interessante porque estes fiéis seguem como se fossem uma religião. E Zizek acrescenta: não vivemos numa sociedade pós-ideológica como muitos dizem. A razão cínica permite que a fantasia ideológica estruture, a vários níveis, a realidade social. Mas em que consiste a fantasia ideológica? Zizek explica-nos que a ilusão ideológica reside na distorção entre o que as pessoas realmente fazem e no que pensam que estão a fazer. Veja-se, como já antes referi, a relação das pessoas com o dinheiro, esse fetiche por excelência. Durante o ato de troca, as pessoas são conduzidas pela ilusão fetichista, tratando objetivamente o dinheiro como a encarnação da riqueza, de uma certa riqueza. Quando compramos coisas, é como se o conteúdo concreto dessas coisas, o seu valor de uso, fosse a expressão de uma universalidade abstrata, o seu valor de troca. Mas nós sabemos que o valor de uso e o valor de troca estão dissociados um do outro completamente. Não é? Tal como uma realidade metafísica, ou mesmo mística, essa universalidade abstrata encarnar-se-ia nos objetos concretos que compramos, ou, no caso de sermos comerciantes, que vendemos. Uma realidade abstrata atua em atividades concretas. As coisas, as mercadorias fetichizadas, são tratadas como se fossem encarnações de um valor abstrato universal. Portanto, na realidade, a atividade social atua como uma verdadeira religião. Como escreve Zizek, cito livremente, a ilusão é dupla, porque existe na atividade que se processa na realidade e a estrutura, e nas pessoas que nessa realidade se movimentam, as quais sabem muito bem o que é essa realidade, mas continuam a atuar como se o desconhecessem. A fantasia tem de estar presente para que as pessoas sejam induzidas ao sistema do consumo, ou seja, para que as pessoas tenham, para além da sua necessidade de comer e de se vestirem, de se arranjarem, etc., socialmente, também terem prazer com as fantasias que estão associadas às mercadorias que consomem. E Zizek inteligentemente insiste: o nível fundamental da ideologia não é o de uma ilusão que mascara o verdadeiro estado de coisas, mas de uma fantasia inconsciente que estrutura a nossa própria realidade social. Reparem, se não fosse a consciência da psicanálise, Lacan, que Zizek tem, como é que ele podia, apenas com base no seu pensamento e com base no pensamento de Hegel ou de autores como Marx, perceber este caráter inconsciente? Não é? Isso só pode ser porque ele conjuga essa consciência, não é? Organizada por vários autores com o inconsciente que nos habita a cada um de nós e que acaba por nos condicionar de uma maneira muito mais sutil. A distância cínica é apenas um modo, um dentre muitos, de nos cegarmos para o poder estruturante da fantasia ideológica. Nós estamos sempre embutidos de fantasia. Nós abrimos a televisão, estamos perante um aparelho ideológico. Nós abrimos a rádio, no nosso carro, estamos perante um aparelho ideológico. Mesmo que se discuta lá a ideologia. É aí, quando se discute a ideologia, a maior parte das vezes, que nós estamos precisamente embutidos nela. Porque nunca nos é dada uma visão fora do campo da ideologia reinante. O lugar da ilusão está na própria realidade do fazer. Nós todos os dias cumprimos um certo número de rituais, cumprimos um certo número de atitudes, e são esses comportamentos que são de facto ilusórios, que são de facto ideológicos. Veja-se como, sem o agudo sentido da subtileza que nos dá a psicanálise, sem a descoberta do inconsciente, nada desta revisão de Marx e de Sloterdijk e de outros seria possível. Abeirar-nos do próprio núcleo inconsciente do capitalismo em todo o esplendor da sua ilusão, do seu fetichismo intrínseco. Uma sociedade baseada no fetichismo da mercadoria
As relações imediatas entre pessoas tornam-se relações sociais entre coisas. Marx. Nas sociedades feudais, as relações entre as pessoas eram mediadas por crenças e superstições religiosas próprias desses tempos. Relações de vassalagem entre senhor e servo, as quais perduraram em muitos locais até ao século XX. Nas sociedades modernas capitalistas, os servos são substituídos pelos trabalhadores, cuja ligação ao patrão ou senhor é através da troca de força de trabalho pelo salário, como já referido. As crenças passam então para as coisas, para as mercadorias, como se elas mantivessem relações sociais entre si, pois na verdade as crenças são práticas, manifestam-se no comportamento e não em ideias. Portanto, há uma espécie de passagem, não é, da ideologia das pessoas para as próprias coisas. As coisas como que encarnam uma determinada realidade ideológica na relação que umas com as outras mantêm. A psicanálise lacaniana, aliás, isso podíamos ver, por exemplo, a importância das marcas. Não é? A importância das marcas. Um executivo que é um executivo de topo de uma empresa importante não utiliza um automóvel, não é? Mesmo que ele seja muito bom, de uma determinada marca, porque essa marca não é correspondente aos seus status. Não é? Por exemplo, só para dar um exemplo. A psicanálise lacaniana é crucial para perceber isto. Ela distingue-se totalmente da psicologia. Não é uma psicologia. Por isso é que Freud criou a antipsicologia ou a metapsicologia. Não é? É contra a psicologia que a psicanálise nasceu. Segundo aquela, as crenças e emoções mais íntimas podem ser transferidas para outrem, como acontece no papel do coro na tragédia grega. Sei lá, as pessoas chegavam ao teatro extremamente, muitas vezes, possivelmente com bastantes problemas no interior da polis, e ali o coro tinha a vantagem de expandir, de dizer aquilo que elas próprias não queriam dizer para não entrarem em conflito durante a representação. A mesma coisa com as carpideiras, por exemplo, certas sociedades tradicionais, não é? Em que se arranjavam um conjunto de mulheres que iam chorar em vez de um sentimento muito mais profundo, de desgosto, certamente, que os familiares do morto ou da morta teriam. Portanto, e isso nota-se também, por exemplo, nos programas do humor. Não sei se nestes programas do Gozar com quem trabalha isso acontece ou não. Há lá uma plateia e as pessoas riem, aparentemente. Mas às vezes dá a sensação de que se trata quase da mesma questão que está aqui referida pelo Zizek, que é o riso enlatado. Ou seja, depois de um cómico dizer qualquer coisa que dá vontade de rir, há programas que poupam as pessoas à amassada de ter que rir. Não é? Ao trabalho de ter que rir, o indivíduo chega a casa, já está amassado tudo e mais alguma coisa, a ser da televisão, vê um programa humorístico, aliás são um pouco frequentes, infelizmente, os de valor, os de interesse, os que fazem mesmo rir, mas pronto, há de vez em quando um ou outro, e a pessoa já nem quer dar-se ao trabalho de rir. É o próprio programa que ri por ela. Conhecem todos certamente isso, esse fenómeno do riso enlatado. A este propósito, o do Estatuto Objetivo da Crença, que é outra coisa do que a suposta intimidade do sujeito, tem piada a famosa, para os leitores de Zizek, anedota do doente psiquiátrico e da galinha. Não sei se conhecem esta anedota, que é conhecida, que é um indivíduo que é considerado uma pessoa com um problema mental grave e que entra, de facto, num hospital psiquiátrico porque está convencido que pode ser comido como se fosse um grão de milho, não é? Por alguma galinha ou por algum pássaro que se alimente desses grãos de milho. Passados uns tempos, não é? O indivíduo é dado como, é dado alta, é dado como curado, é dado como podendo ir para a sua vida. E então os médicos, gradualmente, à porta, dizem, pronto, agora está livre da sua vida, vá à sua vida e tudo lhe corre bem. Pouco tempo depois, o doente aparece, o chamado doente, aparece de novo bastante aflito. E diz, então, mas o senhor que já foi curado, que já não tem esse problema, de que, enfim, não é visto como se fosse um grão de milho, volta agora
É que eu sei que não sou um grão de milho. Isso aí já eu sei. Mas as galinhas sabem isso? Quer dizer, ele transportou para o outro, neste caso a galinha, não é? A sua anterior cura para ser rápido e, e eficaz no meu comentário. Há um livro interessante que eu não vou comentar hoje, aqui, apenas sinalizo, porque me parece interessante o facto de estar a haver um grande conjunto de ontologias orientadas para os objetos. Não é, para mim, indiferente o facto de estarmos numa sociedade de objetos, rodeados de objetos, e que apareça esta ontologia orientada para os objetos. Object Oriented Ontology, de que o Brad Harman, autor deste imaterialismo, que não é assim tão imaterial como isso, é realmente um autor sério, é um bom filósofo. Só que Zizek faz-lhe um comentário, entre outros sítios, neste livro que está aqui em cima, a vermelho, publicado em Espanha pela Arcal, salvo erro, editora Arcal, que é Ler Marx. E é um livro que o Zizek assina o primeiro capítulo, que é precisamente sobre esta ontologia virada para os objetos, e depois os outros capítulos são escritos por Frank Ruda, que é um autor inglês que vai agora fazer um curso sobre o Zizek, muito interessante, já me inscrevi, é pago, mas vale a pena. E o Agon Anza, que ambos os dois são meus amigos, entre aspas, no Facebook, que é a única rede social que eu utilizo. E é interessante compreender como na nossa sociedade os objetos, as coisas, estão a ter uma tal importância que há uma autora, que é Jane Bennett, que tem um livro chamado Vibrant Matter, a matéria vibrante, bom, em que, a determinada altura, isso é já um exagero absoluto, em que ela faz quase que uma espécie de confissão religiosa em relação às coisas. Eu acredito nisto, naquilo e naquilo. Parece-me que a senhora, que de facto, enfim, por vezes está mesmo, atinge o nível de qualquer coisa que é enfim, não quero estar aqui a maldizer ninguém, mas que é realmente de um nível já quase que de uma certa comicidade, não é? Há qualquer coisa ali que não bate certo. Mas pronto, a senhora já publicou vários outros livros e é possível que até nos seus livros mais recentes tenha ideias muito interessantes e que eu esteja a ser até injusto na minha apreciação do que li dela. Do que eu li dela, desse Vibrant Matter, não apreciei nada, mesmo nada. Parece-me que há ali quase que uma espécie de culto virado para essas coisas, para os objetos. Agora, o Graham Harman, não. Aliás, há todo um conjunto de pessoas, não é? Desta linha, por exemplo, a- eh, peço desculpa, tinha aqui um livro mesmo perto de mim, comprei aqui em Espanha, O Auge do Realismo, é um debate muito interessante e profundo entre o Graham Harman e o Manuel de Landa, que é outro dos autores desta linha mais antigo. Tudo isto também tem relação com um outro livro que saiu aqui há uns anos, eu tenho a edição, creio que francesa original, do Quentin Meillassoux, que é um discípulo do Badiou, do Alain Badiou, chamado Depois da Finitude, Ensaio sobre a Necessidade da Contingência, que é um livro que é discutido bastante pela Alenka Zupančič, por exemplo. Portanto, há toda uma matéria incrível hoje para ler e para estudar estas coisas. Por isso é que há muito tempo que ando a tentar elaborar qualquer trabalho sobre estes temas, mas vou adiante sempre porque me sinto sempre ultrapassado, não é? Por imensas coisas novas que vão aparecendo. Eu que não tenho uma formação filosófica de base. Faltam-nos apenas quase que um quarto de hora para acabar o nosso curso de hoje, ou a nossa sessão de hoje.
sem querer ser demasiado sistemático, lembrei-me de colocar aqui, ou começar a colocar aqui, não vamos chegar a nenhum ao fim do meu conjunto de diapositivos, alguns temas fundamentais, como por exemplo este, que é retirado de uma excelente aula dada pelo Mladen Dolar, está aqui no fundo do slide, o link para se quiserem consultar, são 2 horas e tal, mas que aborda a questão de o absoluto, em Hegel, ser considerado não apenas como substância, mas também como sujeito. O Mladen Dolar começa por definir para estudantes aquilo que é o conceito de substância e depois vai referir porque é que em Hegel a substância é também sujeito. E eu vou só aqui ler, enquanto tivermos um pouco de tempo, alguma coisa sobre isso, que é um dos temas fundamentais de Zizek, porque há um fundo hegeliano muito, muito forte na obra de Zizek. Sem se compreender o Hegel, não é possível aderir ao Zizek. O que é que significa a substância é sujeito? São 2 coisas diversas, não é? Reparem, normalmente a ciência ocidental, a partir do século XVII, instala o objeto, por exemplo, a realidade natural, a physis, não é? A natureza, e aqui está o sujeito que a observa. Portanto, cria um abismo entre sujeito e objeto, entre, no fundo, se quiserem, o sujeito e a substância, qualquer coisa que está aí, não é? Tal como também o Kant, não é? Considerava que havia uma realidade nominal que nos era inacessível, mas nós podemos estudar os fenómenos que essa realidade nominal, que eram indícios da existência dessa realidade nominal. Ora bem, aqui não é isso. Aqui em Hegel o que há é uma mediação constante entre sujeito e substância. A substância é sujeito e o sujeito é substância. Como é que ele chega aí? Vamos tentar compreender isto. Por que razão Hegel escolheu uma proposição tão estranha como proposição da qual de tudo depende da compreensão de substância como sujeito? Primeiro, o que significa o conceito de substância? Para resumir, a substância é colocada em 6 oposições básicas. A substância é profunda e não é superficial. É eterna ou duradoura e não é passageira. É necessária e não é acidental. Representa a essência versus a aparência. Representa o universal versus o particular. Representa o uno versus a multiplicidade. Portanto, a substância é já desde os antigos gregos qualquer coisa de constitutivo do que está aí fora e do que o filósofo pretende abarcar. Portanto, o ponto central da filosofia hegeliana é como desfazer, precisamente, essas 6 características que definem a própria noção de substância. Como trabalhar contra essas suposições, contra essa ambição espontânea da filosofia de alcançar esse nível da substância. Ou seja, como podemos desfazer esse nó de substância para fazer outra coisa, para sair do modo da substancialidade. No fundo, o substancial por excelência para um religioso, para um crente, é Deus. Isso coloca-nos entre os 2 grandes campos da filosofia, o do materialismo, que será, portanto, uma filosofia imanente, que procura ir ao encontro deste desfazer, desta dicotomia, e a do idealismo, que, evidentemente, mantém essa dicotomia. E, claro, sendo Hegel muitas vezes considerado um idealista, as pessoas perguntam, mas então como é que Hegel, sendo um idealista, é agora considerado por Zizek e por vários outros como um materialista? Bom, é precisamente aí que, digamos, as ideias ou que se prendem às pessoas ou aos pensadores, muitas vezes nos induzem em erro. Como decidir se a substância é matéria ou se a substância é a verdadeira ideia ou o espírito? Toda a gente sabe que Hegel é um filósofo chamado idealista. Então, o que pensava ele sobre o materialismo, que aliás suspeitava? Ele achava que a questão do materialismo era imaterial. Não, mas não porque descartasse a matéria em favor da ideia,
mas porque para ele a matéria era apenas uma ideia como qualquer outra. Eu acho que ele tinha razão. O problema é que a matéria continua a ser uma ideia. Quem é que viu a matéria? Alguma vez? Eu nunca vi. A passar aqui na rua, a ir no meu elevador, comigo, ou a encontrar-me comigo na rua, ou ali no parque da cidade. Nunca vi a matéria em lado nenhum. Portanto, a matéria é uma ideia completamente abstrata, como outra qualquer. A matéria é antes uma abstração pura, diz Hegel. O que ela representa aqui é uma essência pura do pensamento. Este é o argumento de Hegel sobre o materialismo. Quem já viu matéria? Ninguém jamais viu matéria. Bem, o que vemos são diferentes cores, formas, tamanhos, diferentes cheiros, diferentes sons. Então temos todos esses materiais sensoriais vindos de todos os lados, com a sua enorme diversidade. E dizemos que tudo isso é matéria. É um grande defeito do pensamento. O que Hegel pensa, a matéria é uma coisa do pensamento. É uma coisa que foi produzida pelo pensamento. É preciso um grande defeito de abstração para dizer tudo isso é matéria. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tudo é matéria porque isso significa apenas que tudo é uma ideia abstrata. Matéria é uma ideia muito abstrata. É preciso muita abstração para reduzir toda a diversidade do mundo, do ser, a apenas dizer tudo isto é matéria. E assim não se pode ver a matéria, é uma essência pura do pensamento, mas uma essência pura do pensamento à qual atribuímos um ser objetivo. E assim em Hegel, isso é como um juízo infinito. Como o pensamento é matéria, ou a matéria é pensamento. A matéria é dita, você imediatamente equipara duas entidades que aparentemente não têm nenhuma medida comum, que são completamente heterogéneas. Você coloca uma equação simples entre elas e isso é pensamento puro, mas que existe externamente. Então concluímos que o que observamos na matéria é pensamento puro como existente externamente. O materialismo é uma postura que adota o mundo externo como objetivamente existente externamente, não apenas uma invenção da nossa mente. O que há de errado no materialismo, para Hegel, é que a matéria é considerada uma substância. Portanto, isso é errado. Não sai do modo da substancialidade, da metafísica da substância. Se apenas dissermos que tudo é matéria, então não entendemos o sentido da frase a substância é sujeito. Portanto, para Hegel, o que há de errado com o materialismo, ou com esse falso materialismo, é que ele é a resposta a uma pergunta errada. A resposta a uma pergunta errada sobre substancialidade. Não é o materialismo em si que é um problema. Ele é tão errado quanto o idealismo. Se dissermos que tudo é uma ideia, deparar-nos-emos com o mesmo problema de considerarmos a ideia como uma substância. O que nós temos é desfazer o próprio modo de substancialidade. E é isso, esse desfazer, que esta frase, a substância como sujeito, visa. Portanto, dizer a substância é sujeito é uma coisa que perturba muitas pessoas. Já têm alguma formação nisto. Porque dizem assim, mas isso é desfazer uma dicotomia que é quase que eterna. Quer dizer, a substância está ali, o sujeito está aqui. Qual é a ideia de auto-alteridade de uma entidade? Ela parte do princípio de que qualquer tipo de entidade só se pode tornar ela própria se tornar outra de si mesma. É por isso que Hegel, ao contrário do que normalmente dizem todas as histórias da filosofia, é o filósofo do movimento, da contradição. É o filósofo irrequieto, mesmo na sua lógica. Tudo ali está em movimento, tudo ali está a correr para qualquer outra coisa. Que ele não diz qual é porque não é adivinho, que ele não tem nenhuma bola de cristal, ele não vai dizer, não vai falar do fim da história, nesse sentido de o encerramento da história. Ele vai apenas dizer que até ao momento em que ele vive, naquele momento preciso em que está a escrever, a história tem para ele aquele sentido. Mas esse sentido é para ser destruído, eliminado, contrariado, negativizado nos próximos capítulos, digamos assim, seja por ele, seja por outros autores. Portanto, Hegel é o filósofo da história por excelência. Não é um historicista, é um historiador, é um autor que procurou estudar a evolução do pensamento humano, com base nos dados que a antropologia, que a história do seu tempo, no início do século XIX, lhe dava, não é? A alteridade de algo implica que, para ser algo, precisa de correr o risco de se tornar outro de si mesmo, de se transformar no seu outro. Assim, a entidade é vazia em si mesma se não correr o risco de adotar a alteridade, de se transformar na alteridade. Uma coisa só é ela. Este livro, por exemplo,
só é um livro porque poderia ser outra coisa qualquer. E, portanto, eu poderia estar aqui a mostrar um livro, como podia estar a mostrar outra coisa qualquer, sei lá, um frasco de um líquido que eu utilizo para desentupir o meu nariz. Isto é, eh, eh, as coisas são elas e o contrário delas, ao mesmo tempo. E só assim adquirem realmente realidade, não é? Há uma fugacidade, há uma dinâmica, há um dinamismo constante na realidade. A realidade não pode nunca ser objetivada e completamente parada para o pensador dar dela uma imagem definitiva. Isso é absurdo, não é? É absurdo até para o senso comum, não é? Portanto, uh, isto vale para qualquer entidade, quaisquer entidades vazias em si mesmas. A origem é vazia em si mesma, a menos que se assuma o risco de se tornar outra, a menos que produza algo que vá além dessa origem, algo que negue essa origem. Para ser alguma coisa, ela tende a adotar a alteridade. Essa é uma postura extremamente básica. Por exemplo, eu, qualquer pessoa, para ter sido o que sou, ou para ter sido aquilo que eu julgo que sou, que é uma ficção, obviamente, como já disse há pouco, eu tive que me confrontar com outras pessoas que queriam que eu fosse outra coisa. O meu pai, por exemplo, queria que eu fosse médico. Eu não quis ser médico. E assim por diante. Portanto, todos nós somos confrontados permanentemente com uma contradição, com uma negação, com uma tensão que, a realidade, que é inerente à realidade. E essa tensão, não é, que nos empurra para a fixação, para a substancialidade, para qualquer coisa que se pretende ver como irto, está em contradição constante com aquilo que é o movimento da vida. O movimento da vida é um movimento de transformação contínua, mesmo que não seja visível, às vezes, à nossa escala de seres humanos. Não é? Eu não sei se passei. Passaste um slide. Portanto, é preciso desmistificar a noção totalmente errónea de absoluto hegeliano, comum em manuais. A pessoa agarra em qualquer manual, vai ler uma interpretação do Hegel. Ainda ontem vi uma livraria, aliás, aqui em Lisboa. Existe uma ou duas livrarias de jeito, mas por acaso estive na FNAC, numa parte lá de filosofia, onde vou sempre ver as novidades, e não há quase nada de jeito, e encontro sempre coisas horríveis. Um livro geral de introdução à filosofia, enfim, história da filosofia, em que lá vinham sempre as mesmas prejuízos sobre o Hegel, ponho logo de parte, como se fosse um dejeto. Portanto, em que consiste depois o conceito de sujeito de substância absoluta, ou seja, de uma mediação sempre já existente, reparem, sempre traço já existente, entre dois elementos presentes na filosofia desde os seus inícios. O que é o absoluto para Hegel? O que é o sujeito para Hegel? Sobre o sujeito, e recorrente de novo a Mladen Dolar, noutra entrevista que ele dá noutro vídeo que existe no YouTube, há alguns vídeos no YouTube que vale a pena. Ele diz: há uma impossibilidade da substância ser uma substância que simplesmente coincide consigo mesma. Portanto, há sempre essa peculiaridade, esse algo. Há uma peculiaridade na substância que a empurra a adotar a sua alteridade. Então há sempre um corte, uma ruptura nessa substância, que então produz a sua torção. E o nome dessa torção é o sujeito. O sujeito é como que uma torção da substância. Nós somos uma torção da matéria. A matéria evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos. Produziu os peixes, produziu as aves, produziu os répteis, produziu tudo e mais alguma coisa, produziu os primatas a que nós pertencemos. Mas eu sou totalmente diferente, mesmo de um primata que esteja muito próximo, de um ponto de vista genético, da minha pessoa ou de qualquer outro ser humano. Porquê? Porque realmente há algo de estruturalmente diferente no facto de como eu me oriento no mundo. Eu oriento no mundo em função das ideias. De hoje eu dizia à minha mulher, não é? Estávamos a conversar e, no fundo, estávamos a dizer, mas o que é que resulta de toda essa conversa? Que ideia é que se pode retirar disso? O que é que se pode retirar desse tema de um encontro qualquer que vai haver ou coisa parecida? São ideias.
É a ideia. Portanto, a substância das coisas, não é? Porque a realidade está sempre em mutação. Portanto, o sujeito é a torção da realidade, é a torção da substância, é a queda da substância. E isso não significa que o sujeito esteja noutro lugar que possamos isolá-lo como uma coisa separada. Não. Ele faz parte dessa substância. Ele é a força motriz interior dessa substância. Digamos que a história humana, a história, por qualquer motivo que não estava pré-determinado, claro, foi conduzida ao aparecimento de um ser que é capaz de a pensar e que é capaz de a pôr em movimento sob forma especificamente humana, não é? Para bem e para mal. O ser humano não é, provavelmente, sempre um ser muito bondoso. Hegel foi sempre contra o dualismo. Não é que devamos, se essa substância não se sustenta, então imaginar outra substância que se oponha a ela. Essa nunca foi a posição de Hegel. A sua posição era que há algo dentro da própria ideia de substância que a empurra para a sua alteridade. E, portanto, o sujeito com o qual estamos lidando. Não é o sujeito que se pode opor ao objeto. Não é um sujeito que se oporia a uma outra coisa, a um mundo objetivo lá fora. O sujeito já está inscrito nesse mundo objetivo. Não ficou posto a ele. Está numa torção, já está nele. Porquê? Porque o mundo lá de fora é, de facto, uma construção que neste momento já pertence a mim. Neste momento pertence a todos aqueles com quem eu posso falar, com quem eu posso dialogar, com quem eu posso negociar uma ideia sobre esse mundo que está lá fora. Em Hegel é óbvio que em sujeito-substância, sujeito significa precisamente que o sujeito é interno à própria substância. Não se opõe a ela. E nunca tivemos essa relação sujeito-objeto como ponto de partida. Ele está inscrito na substância. E quanto ao conhecimento absoluto? Citando novamente Mohamed Dolar, na sua genial aula. A fenomenologia, do espírito, o obra do Hegel, termina com um capítulo sobre o conhecimento absoluto. Mas o que é o conhecimento absoluto? O que aprendemos aí? Não aprendemos nada. O que seria esse conhecimento absoluto? É um espaço vazio que apenas nos remete para o processo que nos trouxe até lá. É um espaço completamente vazio, que não é nada sem o processo que o produziu. E é por isso que Hegel diz na introdução à fenomenologia que o caminho para a verdade é a própria verdade. E é por isso que o capítulo sobre o conhecimento absoluto é decepcionante para algumas pessoas, porque não aprendemos nada nele. Apenas aprendemos que tudo já aconteceu ao longo do caminho. Estávamos à espera de algo que nos esperava no final, mas não há nada. Tudo o que há é a luta que tivemos ao longo do caminho para chegar lá. Eu acho que isto é uma boa maneira de, pela minha parte, concluir a sessão de hoje. Se estiverem de acordo, claro. Penso que talvez tenhamos deixado algumas ideias no ar para podermos pensar. Muito obrigado pela vossa atenção. E muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigado pela vossa presença. Boa noite. Boa noite. Então. Ora bem, eu tenho que